Damos início à sessão paralela Associações de Doentes podem fazer a diferença para um sistema de saúde mais justo, num debate com moderação de Ana Carrilho. E os intervenientes, o keynote speaker João Filipe Raposo, diretor clínico da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal. Andreia Pinto Ferreira, coordenadora-geral da Ser Mais, Associação Portuguesa para a Prevenção do Desafio à SIDA. Joaquim Brites, presidente da Associação Portuguesa de Neuromusculadores. Maria do Céu Machado, médica pediátrica e ex-presidente do Infarmed, Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde. Patrícia Pinto, coordenadora da Associação para a Integração da Reabilitação Social de Crianças e Jovens Deficientes de Vizela. Tamara Milagre, presidente da Evita, Associação de Apoio a Portadores de Alterações nos Genes relacionados com o cancro hereditário. Vítor Neves, presidente da Europalacom Portugal, Associação de Apoio ao Doente com Cancro Digestivo, bem como Ana Carrilho. Damos agora a palavra a João Filipe Raposo, diretor clínico da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal. Muito bom dia. Gostava de apresentar os meus cumprimentos a todos os meus colegas de painel, aos comentadores e à assistência aqui presente. Este é certamente mais um grande dia no debate da saúde em Portugal e, neste caso, por uma excelente razão, a do papel das associações de doentes no nosso sistema, no nosso Serviço Nacional de Saúde. Nestes 10, 12 minutos, aquilo que eu me proponho fazer é levantar os principais pontos que nos pareceram justificar o título deste painel. As associações de doentes podem fazer a diferença para um sistema de saúde mais justo. Para isso, aquilo que eu vos proponho é acompanharem um percurso que começa pela minha associação, pela única razão de a conhecer bastante bem, mas que espero que percebam que se alargará ao âmbito geral que aqui se procura. Na verdade, e como foi dito já de manhã, neste movimento associativo há muito mais que nos une do que aquilo que nos separa. A associação que eu represento, a APDP, Associação Protetora de Diabéticos de Portugal, foi fundada há 93 anos, num Portugal com um contexto social e organizacional muito diferente dos dias de hoje. Na altura, a descoberta da insulina era um medicamento indispensável para a sobrevivência das pessoas com diabetes, tinha sido recentemente descoberta. O seu preço, no entanto, colocava fora do alcance dos pobres que continuavam a morrer sem acesso a esta terapêutica. Surgiram, pois, necessidades que de todo não eram satisfeitas pelas funções normais do Estado. Garantir o acesso às melhores terapêuticas, combatendo a desigualdade social, definir o padrão dos cuidados de saúde perante uma nova realidade, formar profissionais de saúde em novas capacidades até então não existentes, envolver as pessoas com diabetes e ou os seus cuidadores no controle da sua doença. O novo paradigma da doença crónica surgia nesse momento. O que se conseguiu, e o envolvimento das pessoas, foi conseguido através daquilo que na altura se chamava da educação, que posteriormente se foi chamando do empowerment, da capacitação, a ativação e, mais recentemente, pela promoção de maior literacia de saúde. Provavelmente todos estes nomes significam também a nossa incapacidade de responder cabalmente a esta necessidade. A APDP foi criada como a resposta da comunidade a estas necessidades, a estas insuficiências. E esta é provavelmente a história comum ao nascimento da maior parte das associações de pessoas com doença que estão aqui representadas. A questão que eu vos deixo é que se 93 anos depois, no caso da associação, não nos continuamos a debater exatamente com as mesmas questões, não só em relação à diabetes, mas a um grande conjunto de doenças, na verdade, em relação a todo um sistema de saúde. A nossa persistência das associações é reveladora que a função ainda é necessária, porque acreditamos que, enquanto associação, temos importantes papéis a desempenhar pelas pessoas com doença que representamos. Estas pessoas podem e devem ter melhores resultados de saúde e melhor qualidade de vida e têm uma voz interessada em como os atingir. Esta é a verdade das associações de doentes. O associativismo é uma expressão natural nos humanos. Juntamos-nos em famílias, em bairros, em regiões, em estados, em clubes de futebol e até por doenças. E devo dizer que até iniciar as minhas funções na Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, achava na altura estranho que as pessoas quisessem juntar por terem uma doença comum,
quando muitas vezes até a querem esconder perante os outros. Felizmente que mudei rapidamente a minha perspectiva e percebo claramente qual é a importância e a relevância das associações de doentes no contexto social. O associativismo é um mecanismo de suporte social que combate o isolamento e é promotor da solidariedade no grupo. A maior parte das associações de doentes surgiu na segunda metade do século XX perante dois fenómenos que se justificam ainda hoje em dia. O primeiro tem a ver com a desconfiança dos cidadãos perante os governos, perante as indústrias farmacêuticas, perante as agências reguladoras. A desconfiança resultava no sentimento que os seus interesses não seriam salvaguardados, nomeadamente nos aspectos relacionados com o acesso aos medicamentos, à definição de ensaios clínicos, na definição das melhores opções terapêuticas. Surgia aqui a necessidade também do maior envolvimento dos cidadãos. A par desta desconfiança, começam a surgir também respostas legais por parte de alguns Estados, no sentido de valorizar a participação dos cidadãos nos processos de decisão em saúde, nomeadamente na participação nos processos de gestão das instituições de saúde e na definição de processos de audição pontual ou sistemática da voz dos cidadãos na definição das políticas de saúde. Estamos no final da segunda década do século XXI. Não há, provavelmente, um programa de saúde ou de doença que não tenha definido, na sua visão, algo como o cidadão no centro do sistema. É, provavelmente, uma das frases mais repetidas nas instituições, na comunicação. Tem sido este o leitmotiv do nosso sistema de saúde. Aquilo que eu vos pergunto é se é esta a melhor imagem que define o papel dos cidadãos no sistema. Será que esta ainda não é uma visão paternalista do sistema, onde os atores sabem e agem na defesa dos melhores interesses das pessoas com diabetes, que estão realmente como o centro, mas todos funcionam para ele, mas não por ele, na verdade, os cidadãos não se apropriam do sistema de saúde e não o sentem como seu? Os cidadãos são e querem assumir mais o seu papel decisor em relação ao seu processo de doença e querem e podem fazer em diferentes perspectivas. Falamos, e já falámos hoje de manhã, do cidadão com doença, mas também falamos do cidadão cuidador, do cidadão que está em risco de desenvolver doença e do cidadão saudável e da sua responsabilidade em manter a saúde. Falamos também de um quadro de doenças dominantes, as doenças crónicas, muito associadas ao nosso modelo de sociedade e para as quais as respostas estão a todos os níveis desajustadas das necessárias. A discussão tem de passar obrigatoriamente pela definição se as novas necessidades podem ser resolvidas por um sistema que foi criado para resolver as necessidades das doenças agudas, maioritariamente transmissíveis. Será que os agentes do sistema de saúde têm a capacidade de pensar para além do sistema onde estão integrados? Será que este não é um papel que as associações de doentes podem ter? Um outro desafio que claramente estamos a falhar, enquanto sociedade, é que o nosso sistema de saúde é, na verdade, um sistema centrado na doença e nas instituições de saúde. As respostas para uma sociedade mais saudável estão muito além das respostas das instituições de saúde, são obrigatoriamente transversais e mobilizadoras dos recursos de toda a comunidade. Uma outra frase que passou para o sistema de saúde é a dos cuidados integrados. Todas as entidades prestam cuidados integrados. Mas, novamente, em que perspectiva? Será que os doentes estão em condições de dizer algo semelhante a isto que eu vou aqui referir? Será que conseguem dizer os meus cuidados de saúde são planeados por pessoas que trabalham em conjunto, que me compreendem e compreendem os meus cuidadores, que me colocam no controle e que coordenam e prestam os serviços de modo a que eu tenha os melhores resultados de saúde? Tenho sérias dúvidas que isto ainda seja a realidade da maior parte dos cuidados de saúde em Portugal. Há, pois, vários desafios ainda no nosso sistema. Temos, como no início da APDP há 93 anos, desigualdades e iniquidades que terão de ser combatidas. Esta tem que ser uma prioridade porque a sua persistência representa uma ameaça à coesão social. Um outro desafio hoje utilizado de acordo com as conveniências nem sempre claras é o dos interesses e dos potenciais conflitos de interesses. As associações de doentes são frequentemente acusadas de terem a cara de interesses escondidos. A procura de atores, decisores limpos de quaisquer interesses parece tornar-se um fim em si mesmo, um Eldorado do nosso objetivo. Na verdade, em saúde, como noutras áreas da sociedade, os interesses estão e devem estar presentes e quanto mais representados e declarados, melhor os conheceremos. A visão das associações como reféns de outros interesses
é novamente a visão paternalista e de minimização das capacidades dos cidadãos tomarem nas suas mãos a defesa dos seus interesses e, para tal, usarem todos os recursos que conseguirem mobilizar. Um outro desafio do século XXI, e exemplo do que tem acontecido noutras áreas da sociedade, é a criação de movimentos espontâneos, aparentemente acéfalos, assumindo causas mobilizadoras imediatas e que podem perder a visão e capacidade estruturante que as associações de doentes têm. Temos finalmente aqui mais um desafio, o da informação. A informação em saúde é o primeiro passo para a decisão. A mudança social foi radical. Os profissionais de saúde estão hoje praticamente a par da informação obtida pelos mídias, pelas redes sociais. As associações de doentes podem ser aqui um elemento charneira na definição, na seleção de fontes credíveis de informação e na cooperação com as melhores práticas do sistema de saúde. Na verdade, as associações de doentes trazem uma outra visão para o sistema de saúde. Podem ser os catalisadores de uma cultura de exigência sobre muitos aspectos que referi até este momento. O aspecto da informação, o aspecto da tomada de decisão em saúde, por exemplo, apoiando a promoção da saúde, melhorando a adesão à terapêutica, um dos desafios da saúde atualmente. São também importantes agentes para a definição dos serviços de saúde e dos modelos de participação, nomeadamente pela integração e criação de novos patamares de cuidados, como é a recente discussão da criação dos cuidados domiciliários. A discussão das políticas de saúde e o combate às desigualdades. A procura de soluções inovadoras para além do sistema. E são os agentes da mobilização da comunidade. A discussão dos modelos de participação das associações de doentes nestes aspectos é fundamental. Temos de partir dos aspectos simbólicos, regulamentares. Eu lembro que esta participação dos cidadãos, das associações, já está definida em muitos instrumentos legislativos. E temos que ultrapassar também os aspectos processuais, como a criação de registros, condicionalismos para a sua existência, para aspectos de efetivação da participação e da demonstração da sua prática e dos benefícios ou mais-valias existentes. A estes aspectos teremos ainda que juntar a discussão também sobre modelos de financiamento e apoio às associações de doentes que defendemos no nosso país. Hoje estamos aqui em mais um passo do reconhecimento das associações de doentes na discussão do sistema de saúde. É com certeza um processo contínuo, evolutivo, tal como o sistema de saúde que discutimos. Mas é certamente só através dos movimentos participativos dos cidadãos, como os que as associações de doentes representam, que poderemos criar uma comunidade, uma região, um país mais coeso, justo, solidário e saudável. Obrigado. Muito obrigado, Dr. João Filipe Raposo, e eu devia ter começado por aqui. Bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui. Obrigado também por me terem convidado para moderar este painel sobre as associações de doentes que podem fazer a diferença para um sistema de saúde mais justo. Considero que, como disse, as associações de doentes são muito importantes na definição também das políticas que devem ser adotadas, devem, digamos, dar a sua impressão e o seu conhecimento a quem decide das necessidades dos doentes. E o Dr. João Filipe Raposo deixou aqui alguns tópicos bastante importantes, mas eu ia começar já pela Andreia Pinto Ferreira. Há aqui um microfone, eu peço que depois partilhem conforme a posição. A Andreia Pinto Ferreira, que é Coordenadora-Geral da Ser Mais, a Associação Portuguesa para a Prevenção e o Desafio à SIDA. Sei que tem bons exemplos para nos relatar, mas pergunto-lhe se já tem imenso trabalho a combater o estigma e a discriminação. Menos trabalho, o estigma e a discriminação dos doentes. Está-se a ouvir bem? Está. Então, antes de mais, fazer um agradecimento especial, fazer um agradecimento pelo convite que me foi feito à organização como representante da Ser Mais, que é o nome mais conhecido, e dizer que eu estou aqui a ultrapassar um desafio enorme que é a minha timidez, eu estar aqui, porque não
Isto para mim é mesmo realmente complicado, mas foi exatamente pelo bom exemplo que Cascais e pelo que a organização, pelo que a Ser Mais tem feito no município de Cascais, que me fez ultrapassar esta timidez e vir aqui contar, não é em primeira mão, porque isto já foi relatado, de qualquer maneira, é mais uma oportunidade de partilhar isto com outras organizações de doentes e poder mostrar de que forma é que nos podemos diferenciar no terreno. E eu começo por vos dizer que a Ser Mais tem 23 anos, uma coisa assim muito resumidamente, esteve sempre sediada no município de Cascais, tem uma intervenção com as pessoas que vivem com o VIH e ou com SIDA e recentemente, nos últimos anos, alargámos a nossa intervenção a pessoas que também vivem, que possam estar infectadas ou afetadas pelas hepatites víricas, a B e a C. O nosso exemplo em Cascais tem sido, durante muitos anos, foi um exemplo que eu acho que se assemelha a muitas organizações que estão aqui e que tem muito a ver com uma intervenção direta de quem nos procurava, ou seja, surgiu de uma necessidade da parte da abertura da unidade funcional do VIH do Hospital de Cascais e a associação acompanhou ao longo destes anos sempre a par todas as carências ou todas as necessidades que os doentes sentiam e que de alguma forma esta associação respondia. Muito recentemente, não é muito recentemente, mas nos últimos anos e gradualmente, a associação teve uma intervenção ou mudou muito o paradigma por força das circunstâncias, não só internas como externas, que passou exatamente a ver a questão do VIH e a intervir na questão do VIH de várias outras perspectivas. E passou realmente a intervir na área da discriminação e do estigma, que é uma área que nós acreditamos que, se não for ultrapassada, dificilmente se consegue. Daí a minha pergunta. Exatamente, percebo que nós defendemos sempre isto, mas só para ter noção, nós temos um projeto que tem cerca de 10 anos e que, mais uma vez, mostra o exemplo de parceria, e tem-se falado toda a manhã aqui das questões das parcerias, público-privadas, do setor social, mas realmente também há um exemplo, e a Ser Mais, juntamente com uma outra organização, que é o GAT, deu um exemplo do que é uma verdadeira parceria, porque nós temos um projeto, que é o Centro Antidiscriminação, que tem 10 anos e que surge exatamente do caso do famoso cozinheiro do Hotel Sana, e que foi um projeto que nasceu em conjunto entre duas organizações do setor social e que nos últimos anos, só para terem noção, não tem qualquer tipo de apoio financeiro de outra entidade, ou seja, vive e subsiste com fundos próprios destas duas organizações e com resultados positivos, porque nós fazemos tudo o que nós tentamos fazer nos nossos projetos é mensurá-los, é monitorizá-los, é criar indicadores onde se percebe que é uma área também que eu diria que na área da saúde muita dificuldade se tem. Alargámos a nossa intervenção também para a área do diagnóstico. Nos últimos anos é na área do diagnóstico que também temos apostado e mais recentemente o papel, temos tido mais destaque, digamos assim, pela questão de um outro projeto a nível internacional e que se chama, mais conhecido pelo Fast Track Cities, mas isto é um nome internacional em Portugal e é Portugal uma via rápida, isto depois adotando para cada cidade, e que Cascais, juntamente com Lisboa e Porto, em 2017 subscreveu, isto em termos de município, porque só os municípios é que podem subscrever esta declaração, subscreveram uma declaração de compromisso para responder a uma meta a nível internacional decretada ou impelida pela UNAIDS, que tem a ver com as metas de 2020, 2030 e tem a ver com a Agenda 2030, basicamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E o que pedem, e o que este programa e o que esta meta pede às cidades é que encontrem os recursos, detalhem e monitorizem os recursos que estão mais próximos e tentem responder à epidemia. Querendo isto dizer que é necessário, com estes recursos, monitorizar de forma a nós encontrarmos em cada cidade o estadio em que eles estão relativamente a estes indicadores, os famosos indicadores dos 390, que são mais conhecidos pelos 390, que têm a ver
com a questão de diagnosticar, tratar e conseguir alcançar o sucesso terapêutico, neste caso do HIV. Cascais, a ser mais neste exemplo concreto, foi um exemplo, ou seja, eu acho que o que importa aqui dizer é que, neste caso, a ser mais, as organizações doentes podem ser o elo que falta para alavancarem ou para linkarem com outras organizações que estão organizações no terreno. Num plano horizontal, ou seja, não tão vertical como é muito, acho que é muito este paradigma que as instituições, ou como nos veem, ou como a gente se sente, não sei muito bem, que é muito de baixo para cima, ou de cima para baixo, mas quer dizer, é uma posição muito vertical e não é tanto uma posição horizontal. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que é muito importante, ou seja, para perceber este exemplo deste projeto que eu vos estou a dar, é um projeto que tem que ser subscrito pelo município, pelas câmaras municipais, não pode ser subscrito por mais ninguém, mas para chegar ao município, em Portugal, e só para vocês terem exemplo, para terem uma noção, em Portugal neste momento é o único país onde tem maior número de cidades subscritoras destes compromissos. Neste momento somos 10 municípios. Entre 2 anos e sem dúvida nenhuma que a determinada altura do processo, com o apoio do Ministério da Saúde, Portugal conseguiu ultrapassar todos os outros países neste sentido. E eu espero que para bem e que consiga, de alguma forma... Já vêm resultados desse projeto? Cascais já tem resultados, mas eu queria explicar, antes dos resultados, porque eu acho que é muito importante o processo. E que eu acho que isto pode ser, de alguma forma, eu acho que a forma organizativa deste modelo pode ser algo que pode ser adaptado para outras patologias, para outras doenças. E que tem muito a ver com a questão de realmente, formalmente liderado, é um processo que é liderado formalmente pelo município, mas é monitorizado, ou seja, é de alguma forma formal, e é formalmente porque existe um documento onde isso está escrito, mas é liderado, organizado por uma organização de doentes, ou seja, a ser mais neste sentido, conseguiu e tem Portanto, sabe melhor do que ninguém quais são as necessidades e como é que... Não, mas isso é um erro. Não sabe melhor do que ninguém. A ser mais sabe, neste caso, a nível do HIV, sabe da sua questão, não é? Exato. Melhor do que ninguém. E depois, quando junta aos cuidados primários, também há de lá estar um bocadinho do VIH, não é? Das hepatites. Quando chama ao hospital, também há de lá estar a questão do VIH e das hepatites. Quando chama às farmácias, também há de estar a questão de... Quando chama estes parceiros, eles sabem todos um bocadinho, não é? Desta questão, juntamente como têm que saber das outras patologias. Aqui o segredo eu acho que isto já foi falado aqui hoje, o segredo está muito na comunicação e está muito na questão de haver muito formalismo, às vezes, de algumas partes de algumas instituições, umas são mais flexíveis do que outras, e que as associações de doentes têm esta facilidade. Têm facilidade em fazer sentar. Obviamente que isto é fruto de uma credibilidade de muitos anos no terreno, sem dúvida nenhuma, mas conseguiu sentar uma série de instituições e conseguiu, e aí é que está os resultados, conseguiu traçar uma estratégia municipal para estas infecções, conseguiu chamar uma academia para monitorizar isto, quer saber o peso e quer saber o impacto que estas medidas vão ter nestes indicadores, e é uma estratégia que está delineada agora só para 2 anos, mas a ideia é nós chegarmos até 2030, eu vou ser muito rápida, mas conseguimos, vou dar o exemplo só da parceria com a Associação Nacional de Farmácias, que conseguiu de repente em Cascais, num município daquele tamanho, onde só num único sítio, que era em Cascais, onde se podia fazer os testes rápidos, neste momento temos mais 21 locais, que são mais 21 farmácias, onde gratuitamente e com o apoio do setor privado conseguimos fazer com que qualquer pessoa, não só residente do concelho, como alguém que queira visitar o concelho, possa recorrer às farmácias de Cascais e poder fazer gratuitamente qualquer um dos testes a nível do VIH, a nível da hepatite C, a nível da hepatite B. Portanto, isto só mostra que realmente está a dar frutos e estão no bom caminho. Muito obrigada. Agora passava ao Dr. Joaquim Brites, Presidente da Associação Portuguesa de Neuromusculares.
Perguntava, continua a ser dada ainda pouca importância às dificuldades que os doentes neuromusculares têm para fazer a sua vida cotidiana, para enfrentar todos os obstáculos? Bom dia a todos. Agradeço também o convite que foi feito e dou os parabéns à organização pelo facto de, finalmente, toda a gente ter percebido que as associações são importantes, podem fazer a diferença, mas para isso têm que ser ouvidas. Portanto, finalmente, ao fim de alguns anos de luta, chegamos aqui ao momento em que as associações são importantes, estão no centro das decisões, estão no centro das políticas, e isso é efetivamente bom e reconhece aquilo que ao longo das muitas décadas as associações têm feito. Penso que, isto respondo já à sua pergunta, penso que há também uma questão que a nós nos deve preocupar, que é o facto de nós percebermos hoje que as associações têm um papel, têm um peso, mas eu acho que é muito mais decisivo nós discutirmos a importância desse papel e desse peso do que propriamente o seu papel, porque o papel nós já sabemos qual é. Nós já sabemos que as associações, quando são constituídas, têm até fins estatutários e, portanto, lutam para criar as melhores condições de vida aos seus associados, aos seus doentes, praticar políticas psicossociais um pouco mais efetivas, etc. Importante é nós discutirmos e debatermos no seio dos centros decisores a importância que esse papel tem, porque é um papel que é cada vez mais substituto do papel do Estado, é cada vez mais importante para a vida e para a qualidade de vida das pessoas e, em uma grande percentagem, substitui muitos serviços que o próprio Estado, com a sua obrigação constitucional, tinha que fazer e que não faz. Respondendo à sua pergunta, os doentes neuromusculares, não os neuromusculadores, como já hoje chamaram, mas os neuromusculares têm, portanto, são doenças raras, crónicas, genéticas, é o maior grupo de doenças raras do mundo e têm, nas suas dificuldades do cotidiano, as mesmas que têm muitos outros doentes com doenças altamente incapacitantes e muito redutoras até. As principais dificuldades estão no seio das famílias, desde logo a dificuldade do diagnóstico. É muito difícil aceitar um diagnóstico de uma doença neuromuscular ou de uma doença que incapacita progressivamente uma criança quando é detectada em criança, ou uma pessoa que faz uma vida normal até ao início da sua vida adulta e depois vê reduzidas todas as suas capacidades e dificuldades físicas, limitando-se depois a uma cadeira de rodas sem que tenha os apoios necessários para a sua qualidade de vida e essa qualidade de vida é obrigatoriamente deverá ser obrigatoriamente seguida pelas necessidades que têm em termos de tratamentos, em termos de fisioterapia, hidroterapia, direitos que são, obviamente, devidos, mas que na prática não são colocados em prática, uma vez que os doentes têm necessidade de uma fisioterapia constante e a desculpa que há é que há muitos doentes a tratar nos hospitais, não há técnicos que cheguem, os hospitais não têm tempo, não têm horários, não têm capacidade para atender os doentes internos e, portanto, têm que relegar para o segundo plano dos doentes externos. E aqui assistimos depois a uma outra questão, que é a duplicidade de custos que o próprio Serviço Nacional de Saúde é obrigado a ter, uma vez que os hospitais também são financiados pela quantidade de processos que lá têm de doentes externos, não fornecendo os meios complementares de diagnóstico e terapêutico a esses doentes e esses processos que têm e relegando para o centro de saúde para que possa credenciar aos convencionados esses tratamentos, está a haver uma duplicação de custos, uma vez que os hospitais recebem para o financiamento e depois os serviços de saúde são também confrontados com uma despesa extra de pagar aos convencionados. Independentemente de haver essa duplicidade de custos, a verdade é que não há uma efetividade de tratamentos e não há uma qualidade desses tratamentos.
Os doentes eram os quais Disse há pouco que era preciso garantir o peso dessas associações. E eu perguntava-lhe, no caso concreto, portanto, da sua associação, como é que tem feito sentir esse peso, digamos, junto dos órgãos decisores para alterar esta situação? Bom, o facto de estarmos aqui já é um fator de peso. O facto de sermos convidados também é o reflexo de todo o peso e toda a importância que temos tido no passado. E quando o serviço não responde, aquilo que nós temos que fazer é criarmos nós os meios para lhes dar essas condições. Foi o que fizemos. Na APN criámos um serviço de fisioterapia domiciliária, uma fisioterapia também localizada para os doentes. Neste momento estamos a fazer isso essencialmente no Porto. E criámos também um serviço de assistência pessoal às famílias que precisavam dos apoios em casa, nomeadamente para as ações rotineiras do dia, despir, vestir, tomar banho, enfim, ir passear um bocadinho, dar-lhes um pouco a liberdade de os doentes poderem sair, tudo isso inserido num conceito de vida que nós consideramos independente, com o IN entre aspas, e que agora foi formalizado pelo Decreto 129, que é uma coisa que nós já fazemos há 10 anos, prestar essa melhor qualidade de vida. Hoje discute-se muito a questão do cuidador e do que é que o cuidador pode fazer, se é um estatuto de cuidador formal, informal, familiar, enfim, a terminologia aqui pouco importa é que se dê apoio a essas pessoas. E nós fazemos isso há 10 anos, formamos assistentes pessoais. Formámos agora, através de uma parceria que fizemos com a Escola Superior de Saúde de Santa Maria do Porto, formámos agora um leque de 70 assistentes pessoais para darem apoio aos nossos doentes e ao CAVI que temos implementado. O nosso projeto é certificarmos esse trabalho para que depois possamos também medir o impacto que aquilo vai ter. E, portanto, estamos agora num projeto de investigação liderado pela Escola Superior de Santa Maria, de quem somos parceiros, e integrado no Sinteses, que é, penso que, uma forma muito eficaz de certificar tudo aquilo que vamos precisar de saber ao fim dos 3 anos de projeto piloto. E estas são as medidas que nós, na prática, temos que tomar pela inércia que o próprio Serviço Nacional de Saúde vai tendo e que nós temos que demonstrar, através de ações, que era importante ele próprio, em vez de discutirmos politicamente os resultados porque é uma coisa que eu ouço aqui muito, ouvi o ano passado, e repetidamente ouço a importância e o papel, é bom quantificarmos, orçamentarmos. Nós sabemos todos que a saúde tem um orçamento, não é novidade. O problema é que também sabemos que esse orçamento é mal gerido. E, portanto, o que nós queremos saber é porque é que, existindo já uma definição das melhores práticas em saúde, porque é que essas melhores práticas não são levadas a cabo, porque é que elas não são implementadas quando está mais do que estudado que poupam imensos milhares de milhões de euros ao Serviço Nacional de Saúde e ao Estado concretamente. Apetece-me perguntar-lhe qual é a sua opinião, porque é que não são implementadas. Apetece-me perguntar qual é a sua opinião, porque é que não são implementadas, se essas boas práticas, porque é que essas boas práticas não são implementadas, na sua opinião? Já falei aqui de a duplicidade de custos do Serviço Nacional de Saúde é uma forma de poupar dinheiro. Se nós conseguirmos arranjar uma solução para tratar todos os doentes em ambiente hospitalar, de certeza absoluta que ficariam mais bem tratados, seriam mais bem seguidos, se calhar seria uma forma de poupar dinheiro. Não podemos limitar o tratamento dos doentes até às 4h30 da tarde, que é quando saem todo o corpo técnico do hospital. Portanto, nós precisamos é que os doentes sejam tratados em horário flexível, porque não modificar os horários dos serviços de medicina física e reabilitação dos hospitais, pô-los a fazer 2 turnos, contratar mais técnicos. Essa contratação evitaria o desperdício de dinheiro na sua contratação e no pagamento das coletas. Na prática, uma melhor gestão. Há de facto necessidade de uma melhor gestão, mas todos nós sabemos que é necessário. O problema é que ela não acontece. E, portanto, compete-nos a nós continuar a alertar para esses melhores critérios de gestão, essa melhor forma de otimizar os serviços e também de percebermos todos que o nosso papel não só é importante, como é também necessário, porque, tal como eu disse há pouco, nós substituímos imenso o papel do Estado e não vemos dessa substituição qualquer reconhecimento.
Porque as associações andam a lutar, associações que têm dezenas de anos, a lutar no terreno e que não têm qualquer conhecimento do Estado. Dizer-nos que é importante o nosso papel, nós agradecemos por esse reconhecimento, mas de facto nós precisávamos de ver era como é que nós podemos, na prática, justificar essa melhor gestão, essa melhor eficácia, porque na verdade são as associações que conhecem as pessoas no terreno, são as associações que conhecem as famílias, são as associações que ouvem as queixas e as lamentações das famílias, são as associações que ouvem as perguntas do género: porque é que eu não posso ter acesso a um medicamento, porque é que o meu filho não é tratado, porque é que o meu filho não segue fisioterapia. Somos nós que ouvimos, porque no Estado, quando nós colocamos essas questões, a resposta é sempre a mesma: pois não há dinheiro, pois não há orçamento, sabe, é difícil. Bom, muito obrigado. Doutora Maria do Céu Machado, até há poucos dias foi presidente do Infarmed e pode dizer-se que no seu mandato, então, as associações de doentes ganharam mesmo mais peso e mais, digamos, mais poder de intervenção no âmbito da autoridade do medicamento. Foi inclusivamente levado avante o projeto Incluir, e eu gostava que nos explicasse como é que esse projeto funciona e como é que as associações de doentes acabaram por ser incluídas e que peso é que têm aí nas decisões relativamente aos medicamentos. Muito obrigada. Eu não sei se isto Tá. Muito obrigada. Eu queria começar por cumprimentar a organização, todas estas associações que fazem aqui parte do Conselho Superior e o Dr. Eurico Castro Alves por mais esta convenção. A do ano passado foi um sucesso e penso que esta ainda é um sucesso maior, exatamente por envolver mais as pessoas portadoras de doença e as suas associações. E cumprimentar a Ana Carrilho e aqui todos os meus colegas da mesa. Em relação à sua pergunta ao Joaquim Brites, como é que as associações podem ser um peso, eu garanto que o Joaquim Brites pode ser um peso pelos e-mails que ele manda. Aliás, eu penso que foi uma conversa que tivemos os dois, que ele faz uma coisa que é, quando manda um e-mail, e eu sugiro isso a todos, não se manda só a uma instituição, manda-se a 5 ou 6, eu aprendi isso como alta comissária da saúde, porque se mandamos a uma única instituição, a probabilidade do e-mail ir para a pasta de arquivo é enorme, e se mandarmos ao mesmo tempo ao Secretário de Estado, à Ministra, à CSS, ao Infarmed, etc., a probabilidade de alguém dizer: meu Deus, mandou a tanta gente, deixa-me ver como é que eu resolvo isto. E, portanto, o Joaquim Brites sabe mesmo como fazer as coisas. Mas é um bom exemplo, e eu, antes de responder à sua pergunta, só lhe peço um minuto, porque foram aqui ditas coisas muito importantes. Especificamente as doenças neuromusculares é um exemplo bom, porque foi aprovado, exemplo bom de como não funcionam, como as coisas não funcionam. Porque foi aprovado um medicamento em dezembro de 2018, por essa altura, não havia nenhum medicamento para atrofia espinal. Foi aprovado e foi decidido, porque é muito caro, que seria de compra centralizada, ou seja, a instituição do Ministério da Saúde, que faz as compras ou que gera o orçamento, aprovaria e depois transferiria esse quantitativo para os hospitais poderem pagar. E o que acontece é que houve aqui, ao fim de uns meses, percebeu-se que o Infarmed aprovou o medicamento, que aprovava as autorizações de utilização excepcional e que depois o passo a seguir não era dado. Ainda estamos um bocadinho nesse impasse. Agora, este medicamento que foi, e no fundo foi referido como o mais inovador possível, e que é caro, não é? Cerca de, enfim, no início do tratamento, mais de 350 mil euros por doente, por ano. Já há muitos estudos que mostram que tem uma eficácia relativa. E eu recebi, é por isso que estou a contar esta história, talvez há umas 2 ou 3 semanas, um telefonema de uma jornalista do Público, do Jornal Público, que me disse: eu não sei nada de saúde, puseram-me, era um fim de semana, um sábado ou um domingo, puseram-me aqui a escrever umas coisas sobre saúde, e agora pediram-me para eu lhe telefonar a fazer uma pergunta, que é o seguinte: vai haver um medicamento novo que já foi aprovado pela FDA nos Estados Unidos para a atrofia espinal, que nunca vai entrar em Portugal, pois não? E eu disse: mas espera lá, mas como é que já está a dizer que nunca vai entrar em Portugal? Porque custa 1,9 milhões.
portanto, como é que é? 1,9 milhões por doente. E eu disse, bem, primeiro, não sei se nunca vai entrar, porque provavelmente esse preço é o preço inicial e depois é como tudo vai baixar. E, portanto, não podemos assumir nisso. E segundo, se for verdadeiramente eficaz, eu prefiro pagar 1 milhão e perceber a eficácia do que pagar 350 mil euros e se calhar não ser tão eficaz. E, portanto, temos que... Este é o primeiro ponto. E a primeira mensagem, que é... os ensaios clínicos são ensaios clínicos. Selecionam os doentes, selecionam a patologia, depois selecionam o tipo de doentes, etc. Não há comorbilidades. E, portanto, por vezes dão resultados que são resultados bons ou resultados razoáveis e que depois percebemos que na prática, e por isso tem que haver monitorização de efetividade, que é depois de começar a ser realizado pelos doentes todos, perceber se o que foi o resultado do ensaio clínico é mesmo verdadeiro, precisamos de perceber se tem qualidade, eficácia e segurança. E, às vezes, a hesitação e o tempo que se leva a aprovar é exatamente por isso. É porque nós não podemos, porque vamos prejudicar outros doentes e outras patologias, dizer assim, agora vamos gastar isto porque nos estão a dizer que é fantástico, para depois, afinal, ao fim de uns tempos, perceber que afinal não faz nada ou que tem efeitos adversos de tal maneira que até é prejudicial. Mas eu acho que a Andreia pôs o ponto na situação quando a Ana Carrilha estava a tentar interromper e ela disse, eu peço desculpa pelo tempo que estou a levar, e ela disse assim, mas eu estou preocupada, eu quero falar no processo, porque isto pode ser importante para outras associações. Esse é o problema de Portugal, é porque nós temos indicadores estruturais, sabemos quantos doentes há, quantos hospitais, quantos médicos, quantos enfermeiros, quantos isto, quantos aquilo, e sabemos os resultados, quantos morrem, quantos têm problemas, etc. Mas o processo para chegar lá é que é extraordinariamente importante, porque para ser eficaz é preciso que haja aqui uma preocupação processual, por um lado, e por outro lado, até podemos estar a ter bons resultados, mas com desperdício, porque se gastou mais, porque houve consultas a mais. E um ponto também, e já vou para o projeto incluir, em relação à intervenção do João Raposo, que disse também uma coisa muito importante, que era que há uma desconfiança da parte das pessoas portadoras da doença e das associações relativamente às empresas e às instituições, e é verdade, a não se envolverem, decidirem contra os seus interesses, não respeitarem os seus interesses. E depois ele não disse desconfiança, não utilizou a palavra, mas disse que da parte das instituições também há uma reserva em relação às associações que possam, enfim, ser financiadas pela indústria, etc. Eu diria que há uma desconfiança de parte a parte. Mas isto é como nos divórcios, a culpa é sempre dos dois lados também. E, portanto, eu acho que, eu concordo que tem havido uma desconfiança de parte a parte, mas que acho que a forma de não haver desconfiança de parte a parte é a transparência de parte a parte. E assim chegamos ao projeto... E comunicação? Transparência e comunicação, obviamente. E assim chegamos ao projeto Incluir. Eu, quando cheguei ao Farmed em 2017, o processo já estava em andamento, tinha sido falado o envolvimento dos doentes em 2015, quando saiu a legislação do SINAD, que é a avaliação farmacoterapêutica e farmacoeconómica dos medicamentos, e nessa altura tinha-se já discutido, e em 2017, antes de eu chegar, talvez em março, eu cheguei em maio, no início de maio, já tinha havido o fórum, exatamente onde tinham discutido estes aspectos, e portanto, já estava em andamento, digamos assim, ou já estavam as raízes do projeto Incluir. E eu acho que nestes 2 anos houve um salto quantitativo, mas, deixem-me dizer, quantitativo e qualitativo, mas nada ainda do que é preciso. Ou seja, é preciso muito mais. Como é que pode ser aprofundado? Pronto. Portanto, o que fizemos foi pedir às associações que se registassem, preenchessem lá um formulário que está no site. Tenho a dizer que nós temos ideia que há mais de 150 associações, nós temos 85 registadas. E, portanto, precisamos que estejam mais registadas. O passo a seguir, e, portanto, as instituições precisam de se registar, deixo aqui o repto. O passo a seguir precisam de ser capacitadas, porque, reparem, até aqui o que é que acontecia? As associações dizem, nós não somos envolvidas, mas, em muitos casos, realmente, ou só a única literacia que tinha era o resultado de informação dada por empresas, ou que liam nos jornais, etc. E a culpa não é das associações, é porque as instituições não têm tido essa preocupação de também dar informação e de dar formação. E, portanto, o passo a seguir
Na nossa parte foi fazer ações de capacitação e fizemos já duas, uma em novembro e outra agora em maio. A primeira ainda foi muito, enfim, os profissionais do Infarmed a debitar a ciência. A segunda, já para cada tema, havia alguém do Infarmed e depois alguém das associações de doentes. E eu digo que nestes 2 anos nós sentimos, todos os que trabalham com associações de doentes, uma forma de estar completamente diferente. Se calhar eles também sentem da nossa parte uma forma de estar diferente. Mas nós sentimos da parte deles uma forma de estar muito mais aberta, muito mais a perceber quais são os problemas com que nos deparamos, seja o Ministério da Saúde, seja o Infarmed, neste caso a aprovação dos medicamentos, e muito mais abertura para tentar perceber dos vários lados a informação e não só a informação unilateral. E, portanto, por isso cumprimento todos os que têm sido envolvidos. A seguir, no projeto Incluir, o que nós fazemos é, para quem já está registado e já está capacitado, e temos já cerca de 40 associações capacitadas, é envolvê-los mesmo na avaliação farmacoterapêutica. E isso é através, e já fizemos agora 4 ou 5, quando há um medicamento novo para ser discutido do seu ponto de vista farmacoterapêutico, pedir para as associações responderem ao que chamamos PICO, que é qual é a população, qual é a intervenção agora, já antes de haver esse medicamento, quais são os resultados esperados com o novo medicamento, quais são os comparadores e, portanto, o que é que isto significa? Significa que nós queremos saber da parte das associações realmente os sinais e sintomas que os doentes sentem que são os mais importantes, qual é o impacto na sua vida pessoal, familiar e profissional, o impacto emocional, na sua saúde emocional, os cuidadores, portanto, quem cuida destes doentes, quais são verdadeiramente os problemas que sentem ao cuidar dos doentes, para isso poder ser integrado na avaliação farmacoterapêutica. Eu continuo a dizer, ainda estamos longe de conseguir chegar ao ideal, mas eu acho que estamos no bom caminho. E só para acabar, eu acho que quando se diz que a saúde é suborçamentada, e não basta dizer que tem que se pôr mais dinheiro. Pôr mais dinheiro não serve para nada, serve para quem vende para o Serviço Nacional de Saúde aumentar preços. E, portanto, nós necessário uma aposta na literacia. Precisamos de aposta na literacia e de pensar no melhor processo para chegar aos resultados que nós queremos sem desperdício, como aliás dizia a André. Obrigada. Muito obrigada, doutora. Bom, e agora passo à Patrícia Pinto, que é a coordenadora da Associação para a Integração e Reabilitação Social de Crianças e Jovens Deficientes de Vizela, a AEREV. E daquilo que me foi dado ver, tem um processo, tem um equipamento que oferece uma quantidade de serviços à população deficiente da zona, não apenas de Vizela, mas também de alguns outros, de algumas outras freguesias de Guimarães. E é também, portanto, um projeto inovador e que envolve aqui também os alunas da Universidade do Minho, né, estão numa tese de mestrado e que estão, de alguma forma, a aplicar alguns dos seus conhecimentos e também nesse projeto. Gostaria que nos falasse um bocadinho deste projeto, de resultados que tem. Uma das ideias que tem é que há uma inclusão com uma forte tendência para que as pessoas fiquem habilitadas para o mercado de trabalho, quando há condições para isso. É isso mesmo. Bom dia a todos. Não vou, para também não queria agradecer de forma individual. No entanto, sim, nós temos tido alguns casos de sucesso com as 4 áreas de intervenção da AEREV. Vou tentar ser rápida. Se calhar, se me permitirem, eu começo já por uma história que trouxe até vocês e que acho que de alguma forma consigo, através dela, responder não só à Ana, mas também àquilo que nos traz. Agora vou só pedir um favor, é que de repente aqui o relógio que está na nossa frente passou de 40 para 10 minutos, ou seja, agora vou ter que pedir a todos os intervenientes que vêm a seguir para reduzirem drasticamente as suas intervenções.
Peço desculpa, mas estava aqui um relógio para me orientar que agora me desorientou. Pronto. Serei muito rápida. Pronto. Gostava muito de vos falar do Joel. O Joel tem 29 anos e vive com a sua mãe. O Joel era contabilista e tinha uma vida social ativa. O Joel estava noivo e, como qualquer jovem daquela idade, tinha um grupo de amigos muito grande. No entanto, a vida de Joel muda quando o Joel tem um internamento e é diagnosticado com esquizofrenia. Após esse internamento, Joel viu não só as suas rotinas alteradas, como também não se sentia capaz de exercer a sua profissão. Diz ter perdido a vontade de estar em família e de estar com os amigos. Ele também perdeu os amigos e a sua namorada. O Joel ficou desde 2017, desde o início de 2017, isolado no seu quarto e não saía deste nem sequer para se alimentar. O Joel estava em vigilância psiquiátrica em regime ambulatório compulsivo. Ele não aceitava a sua doença, ele nem sabia concretamente o que tinha. O Joel foi referenciado para o SIM pela sua mãe. E o SIM é o Serviço de Saúde e Interpretação da Mente, o serviço que tem realmente os olhos focados por sermos pioneiros, por sermos único a nível nacional, e é uma resposta que nasce da AIREV e da Câmara Municipal por uma necessidade de nos adaptarmos não só à realidade social e à quantidade de casos que surgem diariamente de saúde mental, mas também porque há uma preocupação em incluir não só o doente no seu processo de reabilitação, como também a sua rede de suporte. Resta-me dizer também que o SIM é um serviço que apoia pessoas com mais de 6 anos. Achávamos nós, numa fase inicial, que iríamos ter poucas crianças. Enganámos-nos, temos realmente muitas crianças. É uma equipa domiciliária, totalmente gratuita, que apoia as pessoas na sua rotina diária. E que, de alguma forma, tenta, com a colaboração que tem com os hospitais psiquiátricos da área, abrangência. Mas já agora têm muitos serviços para oferecer, portanto, a estes doentes e às suas famílias. Onde é que vão buscar o financiamento para tudo isto? Isso é realmente a nossa maior dificuldade. A AIREV é uma associação para pessoas com deficiência e, por isso, tem, à semelhança de outras associações, o Centro de Atividades Ocupacionais e o Lar Residencial, e essas estão asseguradas pela Segurança Social. Tem também uma equipa local de intervenção precoce. No entanto, quando falamos em saúde mental, não conseguimos um financiamento público, nenhuma estrutura apoiou este nosso projeto e, por isso, só a Câmara Municipal de Vizela e a AIREV é que se centraram não só no nosso diagnóstico social, mas também nos diagnósticos sociais de todos os municípios próximos. E também a nível nacional, nos diagnósticos sociais, é o que mais apresenta como área prioritária é a saúde mental. E de alguma forma, houve esta necessidade de nos ajustarmos, houve esta necessidade de criar uma resposta e, neste momento, o financiamento é na totalidade da AIREV e da Câmara Municipal. Não damos resposta só a Vizela, e vocês disseram muito bem. Damos resposta a Guimarães, damos resposta a Faf, damos resposta a Felgueiras, porque estamos habituados em qualquer área da AIREV dar uma resposta imediata e necessária à pessoa de forma qualificada, de forma individual. O percurso de vida de uma pessoa não é igual para todos. Então, se não é igual, nós temos que dar uma resposta muito mais particular, muito mais indicativa. Muito nos orgulha dizermos que temos esta equipa montada e que já somos referência a nível hospitalar, não só pelos olhos universitários, mas também hospitalar. Fazem-nos imensas referenciações, articulam muito connosco e também pelos serviços da comunidade. Cada vez mais somos chamados, cada vez mais também chegam mais referenciações deles. Vou mesmo terminar? Sim, eu agradeço. Chegam referenciações deles, mas a grande mensagem que queremos deixar
é que articular serviços que, com este apoio psicossocial, em que temos realmente um balanço farmacológico e que temos as pessoas medicadas com uma reabilitação psicossocial e ajustada ao seu percurso de vida, é possível vermos melhorias. Muito obrigado. Bom, e agora passo à Tamara Milagre, que é a Presidente da Associação de Apoio a Portadores de Alterações nos Genes relacionados com o cancro hereditário. Este, se calhar, é um dos casos em que ainda não há muita informação, apesar do grande esforço que a Evita tem feito. E eu pergunto-lhe, no caso da Evita, mas também se calhar em mais geral, como é que as associações doentes podem fazer chegar informação credível às pessoas e combater, digamos, entre aspas, o Dr. Google? Muito bom dia a todos. Parabéns à Convenção Nacional de Saúde. É uma iniciativa pioneira, de facto, em Portugal e na Europa. Foi co-organizado também com associações de doentes e, infelizmente, saúde ainda não é uma prioridade em Portugal. Basta ouvir as notícias. A notícia da abertura é o jogador tal foi transferido do Clube A para o Clube B no dia em que temos uma convenção nacional de saúde com 1000 inscrições e com 170 parceiros para uma agenda para a década. Portanto, temos que trabalhar ainda muitos menos para estabelecer melhor as prioridades em saúde. A Evita é uma associação que apoia famílias afetadas por cancro hereditário. Todos falaram certamente do caso da Angelina Jolie. Portanto, é uma predisposição para desenvolver cancro. O cancro hereditário integra os cancros mais frequentes em Portugal e na Europa, mama, coloretal, e também os mais letais, como é o caso do pâncreas e do ovário, entre outros. E os nossos desafios que temos, em primeiro lugar, nós não temos dados, ou seja, cada instituição tem os seus micro-bases de dados dos seus casos, mas não há um registro nacional, não há um networking, um trabalho em rede. Se nós não temos dados, se nós não temos números, não podemos investigar e não pode haver desenvolvimento. Isso trava radicalmente o progresso nessa temática e só para que conste para o registro. O cancro hereditário é o cancro com o maior potencial de prevenção e detecção precoce. E se nós estamos a discutir em todas as áreas a sustentabilidade de um sistema nacional de saúde centrado no cidadão, nós temos que falar na prevenção da doença e do desperdício e no diagnóstico e tratamento precoce, porque esses são os pilares para a sustentabilidade. E vai aumentar também, consequentemente, cada vez mais o valor em saúde. Aí ficamos com mais dinheiro para reinvestir novamente na saúde. E já agora pergunto-lhe se, digamos, tem sido fácil, não é de certeza, mas tem conseguido ser convincente junto das entidades oficiais para apostar nestes testes preventivos para não deixar este tipo de cancro ir mais além em muitas pessoas e, portanto, aumentar os custos e também as possibilidades das pessoas, portanto, terem uma vida saudável, digamos, diminuem se não forem feitas, se não forem diagnosticadas. Bom, além das campanhas de sensibilização para consciencializar a sociedade médica e civil, porque também há muitos profissionais de saúde que desvalorizam os primeiros sintomas e também devido à idade precoce do cancro hereditário, um caso típico é como começou a nossa associação. Era uma jovem grávida de 27 anos que o médico de família, quando ela chamou a atenção pelo nódulo que sentia, riu-se dela e disse: filha, tu és muito nova para ter um cancro na mama.
Está aqui uma pessoa que sabe perfeitamente de qual caso estou a falar. Portanto, esta senhora grávida teve um diagnóstico tardio devido ao desconhecimento do profissional de saúde e faleceu 2 anos mais tarde, deixando 2 meninas órfãs, desnecessariamente. Portanto, as nossas campanhas para consciencializar a sociedade, sim, chegamos às pessoas, mas o que é importante para convencer os decisores em saúde é apresentar números precisamente, e por isso nós planeamos um estudo que avalia a carga do cancro hereditário. Ou seja, temos que fazer as contas. O que sai mais caro? Uma jovem que aos 27 anos é uma doente metastática e morre 2 anos mais tarde, não produzindo durante décadas, deixando a família desfeita com todas as consequências também, que são muito complexas, ou então o caso, uma cirurgia preventiva, digamos, um teste genético, uma cirurgia preventiva, nem precisa de ser uma cirurgia, precisa de entrar numa vigilância muito específica, que começa muito antes do rastreio populacional, que é só aos 50 anos, por exemplo, no caso da mama, e mesmo o coloretal é 50 anos, penso. Essa vigilância tem que começar muito antes para prevenir a doença ou então, certamente, evitar um diagnóstico tardio. Bom, tivemos que reduzir. Agora, finalmente, entre todos os intervenientes estão aqui o Vítor Neves, da Europa Colon, no apoio ao doente com cancro digestivo. Este, digamos, é o cancro com a primeira causa de morte com cancro em Portugal, entre todos, portanto, pâncreas, cólon retal, estômago, penso que é o primeiro, não é? Em termos da associação, o que é que tem estado a ser feito? Também muito brevemente. Já estou no negativo, portanto... Já está no negativo, sim. Antes de começar a falar, mas os meus colegas também já disseram quase tudo. Vou passar os agradecimentos para não gastar mais uns segundos. De facto, a Europa Colon Portugal existe já quase há 15 anos e eu, pessoalmente, já há mais de 20 que acompanho pacientes. Portanto, estou naquilo que se chama o Patient Advocacy. E, pegando as palavras que a Tamara disse há pouco, de facto, esta imagem do tal João Félix e da comunicação social, que a nossa colega de painel também faz parte, diz muito daquilo que há a fazer em Portugal. E em vez de me fixar, vou responder àquilo que me perguntou, em vez de me fixar exatamente nos pormenores, porque já foram ditos também nos outros painéis aqui durante a manhã, e eu tenho a certeza que aquilo que nós precisamos de alterar é mesmo uma questão de mentalidade no nosso país. Nós, pela primeira vez em Portugal este ano, começou o ano passado, conseguimos reunir 38 associações e fizemos aquilo que nós chamamos o OPE, que é um portal onde as várias associações existem, que está perfeitamente disponível, que é grátis e que tem como único objetivo principal dar a conhecer aos cidadãos, aos profissionais de saúde, aos órgãos decisores, quais são as associações de doentes que existem, para aquilo que servem, quais são as doenças que... Temos tido uma dificuldade imensa em que os organismos institucionais publicitem, recebam essa informação e a ponham disponível. Isto é uma imagem, e falamos aqui de orçamentos e de planeamento financeiro, muito daquilo que se pode fazer em Portugal não tem nada a ver com dinheiro. Nós vemos, somos testemunhas, que em vários hospitais, durante todo o país, os procedimentos com o mesmo tipo de pacientes são diferentes de hospital para hospital. E até sabemos que os resultados líquidos dos vários hospitais também são todos muito diferentes. E até sabemos que há uns que até teimam em ter as boas práticas que depois se refletem nos orçamentos. Portanto, muito daquilo que há a fazer em saúde não tem só a ver com a área financeira. Tem muito a ver com as boas práticas e com o esforço que os profissionais de saúde fazem. Eu queria aproveitar de estar aqui a doutora Maria do Céu Machado. Com informação e educação, logo, por exemplo, no caso deste tipo de cancro, logo ao nível das escolas, com o fomento de uma alimentação saudável e de hábitos saudáveis, não é? É verdade. Deixe-me só acabar o raciocínio, senão eu queria aproveitar a professora Maria do Céu Machado estar aqui
que eu conheço desde o Alto Comissariado, e estou à vontade, porque já deixou de ser, não é? Portanto, agora não é para meter nenhuma cunha, o excelente trabalho que ela fez na abertura, à aproximação das associações de doentes ao Infarmed. É verdade, espero que não se perca agora, que continue, mas também é bom reconhecer que disse que ainda muito há a fazer, e de facto foram os primeiros passos, sobretudo na ajuda, na capacitação das associações de doentes, e nós temos a certeza que quanto mais capacitados estamos, melhor podemos responder às vossas solicitações. E isso vai levar também a que essas desconfianças mútuas que tendem a perdurar no tempo, quanto mais nós estivermos presentes, até nas decisões das composições dos preços, era bom que nós estivéssemos presentes em tudo aquilo que se decide, porque virmos este fórum, acredito que não vai ser assim. Vai ter futuro e vai ter o dia seguinte. Mas a maior parte dos fóruns onde nós pertencemos começam nesse dia e acabam ao fim do dia. E as associações doentes não querem que se ponham lá o pisto porque estiveram presentes. Nós queremos ser parceiro nas decisões fundamentais para os nossos pacientes. Aquilo que disse, e é muito verdade, é que um dos grandes segredos, entre aspas, da resolução de cancro digestivo morrem, sabem quantas pessoas por dia em Portugal? Uma pessoa por hora. Cancro digestivo em Portugal morre uma pessoa por hora. Grande parte destas pessoas, e durante o tempo que a Europa Colony existe, já morreram 50 mil pessoas de cancro digestivo. A solução que existe, está na nossa mão, é que haja rastreio de base populacional ao cancro do intestino, que é uma coisa que é muito barata face aos custos, aos benefícios financeiros e com certeza também de vidas que vai trazer, mas tende a ser implementado de uma forma substancial. A Europa Colony Portugal tem um programa que implementa nas escolas EB23 já desde 2009 e que tende a que, de facto, os alunos dos 11 aos 13 anos aprendam a mudar os comportamentos alimentares e físicos. Esta educação para a saúde e querermos e termos o sonho que Portugal um dia vai ter uma política onde a prevenção e o diagnóstico precoce vão ser os temas principais da política de saúde do nosso país, é isso que nos leva. Nós somos sonhadores e vamos acreditar, passa aquilo tudo que nós ouvimos aqui de manhã, uns contra os outros, acreditamos que um dia eles se vão entender e a saúde vai ser a prioridade da política nacional do nosso país. E aí a solução para nós resolvermos os nossos problemas. Muito obrigado. Eu agora tenho aqui uns quantos comentadores para tudo o que se passou aqui, mas eu vou ter que pedir que sejam muito sintéticos, até porque depois é preciso fazer um comentário final e, portanto, eu vou dar, digamos, alguns segundos, desculpem, mas vou ser mesmo semítica, mas gostaria que se pronunciassem. Em primeiro lugar, a Liliana Gonçalves, membro da direção da Associação Nacional de Cuidadores Informais, penso que está por aqui, pelo menos há pouco eu tinha visto, não está a Liliana, então passo à doutora Maria do Rosário Zinco Reis, membro da direção da Alzheimer Portugal, que tem então a dizer. Peço que realmente sejam todos muito sucintos. Olá, muito boa tarde, penso que já é boa tarde. Como são só uns segundos, eu aproveito para agradecer o fantástico trabalho que todas estas associações fazem. Prestam serviços, trabalham na promoção, na prevenção, fazemos lobby, temos que ser capacitados, só nós é que conseguimos isto, fazer isto tudo. Já agora peço que então passe o microfone à Dona Maria Fernanda Ventura, que é a Presidente da Associação das Mulheres com Patologia Mamária. Bom dia a todos, que ainda não almocei, portanto não digo boa tarde. Falou-se aqui da importância do cidadão ter voz, e eu penso que quando falamos que o cidadão ter voz, a pessoa tem que querer ter voz, nós podemos falar quando quisermos, portanto temos voz quando queremos. O que interessa é que sejamos ouvidos. Não é só falarmos, é que efetivamente ouçam aquilo que nós temos para dizer. E também não me vou alargar muito mais, a participação dos cidadãos pode estar efetivamente legislada, mas eles conhecem, as associações de doentes conhecem melhor do que ninguém a necessidade dos doentes que cada uma delas defende. Porque são eles que estão no terreno e são eles que conhecem como ninguém. E têm a importância que até hoje efetivamente não lhes foi reconhecido. Além do apoio que dão aos seus doentes,
Têm também um papel importante na promoção da saúde e na literacia dessas pessoas, dos seus doentes e dos familiares que os acompanham, dos seus cuidadores. E eu penso que uma das coisas mais importantes que nós poderemos fazer enquanto associação é fazer efetivamente aquilo que, sei lá, patient advocacy, não é uma coisa que tenha assim uma tradução em português que seja bonita. É efetivamente dar um conhecimento aos doentes para que eles próprios também possam ter voz, não só a associação possa ter voz, mas que eles também possam ter nos processos decisórios, saber aquilo de que falam e terem essa voz. O projeto Incluir foi um projeto efetivamente importante para as associações de doentes, porque lhes dá-lhes só a voz e capacita-os para saber aquilo de que falam, aquilo de que efetivamente podem falar em relação às entidades oficiais. Uma das coisas que foi aqui dito e que eu acho que é também importante é que nós, enquanto associações, deveríamos ter conhecimento a nível nacional dos dados dos nossos doentes e, por exemplo, em relação ao Registro Oncológico Nacional, isso não existem dados a nível nacional. Nós baseamos muita vez naquilo que recolhemos a nível local e depois fazemos uma projeção a nível nacional. Essas projeções às vezes nem sempre podem estar corretas porque cada região pode ter diferenças e que nós não conhecemos. Isso era muito importante que efetivamente tivéssemos conhecimento desses dados para que pudéssemos lutar melhor por uma equidade dos tratamentos e das boas práticas que sejam feitas a nível nacional. Obrigada. Muito obrigada. Já agora, só para terminar, Marisa Oliveira Marques, Presidente da Associação Portuguesa de Bariátricos, APOBARI. Boa tarde a todos. Boa tarde. Não sei, mas já é boa tarde. Em primeiro lugar, queria dizer que sou assistente social e sou também bariátrica. Já pesei 140 quilos, neste momento peso 70, portanto já passei por todo o processo. Queria dizer, como comentadora deste painel, muito sucintamente, que a tomada de decisão é muito importante, logo o acesso à informação também, e as associações têm um papel muito importante nesse aspecto. É crucial dar conhecimento, encaminhar e promover o conhecimento das respostas existentes e as respostas credíveis, promover os direitos e também os deveres dos utentes. Somos muitas vezes os tradutores na linguagem clínica que muitas vezes não é compreensível aos nossos cidadãos e somos também os descomplicómetros, passa a expressão, de todo o processo envolvente. Pela nossa experiência e a inserção do Serviço Social nas equipas multidisciplinares dos nossos parceiros, promovemos também a humanização clínica e social. E como disse bem o Dr. Filipe Raposo há pouco, no início, o empowerment é um conceito ainda em construto no nosso país e que é muito querido para mim enquanto assistente social. Não é nada mais do que dar voz, capacitar com ferramentas e promover a participação do utente e envolvê-lo no seu próprio processo, munido de armas, conhecimento, autonomia, equidade e justiça social. Na associação teríamos muito que partilhar convosco, mas como o tempo é curto, vou-me ficar por aqui. Obrigada pela participação da APOBARI nesta Convenção Nacional e parabéns à organização. Muito obrigado. E agora, finalmente, eu peço à Filipa Carvalho Marques que suba aqui ao púlpito e que nos faça então aqui um comentário final, que se calhar vai ter que ser um pouco mais abreviado do que estava pensado. Minhas senhoras e meus senhores, o difícil está feito, o impossível vai a caminho, tem sido a história das nossas vidas. Bom, nós hoje temos aqui um privilégio de ter um arsenal de esperança, é isso que está nesta sala. Esta sala é uma causa pública imbuída de, efetivamente, de valores. Esta sala, esta sessão, no fundo, nela converge todo o propósito, o desígnio da Convenção Nacional de Saúde e, por isso, muitos parabéns à Convenção Nacional de Saúde, à Comissão Organizadora, ao Dr. Eurico Castro Alves, às ordens presentes, mas, sobretudo, muitos parabéns às associações de doentes e a este painel que nos trouxeram contributos muito, muito valiosos. O Sr. Henrique Ford dizia uma frase muito interessante: unir é o começo, manter é um progresso e trabalhar em conjunto será a vitória. E é nesse sentido que estamos todos aqui hoje, é para conseguirmos resultados efetivos. Nesta sala, nesta sessão, nesta convenção, não há ideologia. A ideologia são as pessoas, somos nós, são os cidadãos.
E, de facto, nós temos aqui uma convergência, diríamos, neste painel, que nos convoca toda a Convenção. Se falamos em cuidados primários, se falamos em sistemas de urgência, se falamos em acesso, em equidade, tudo isto cumpre o desígnio fundamental para o utente. As associações de doentes são, no jargão jurídico, e perdoem-me porque a minha formação é advogada e enquanto Conselho Nacional das Ordens Profissionais, são chamadas de associações de defesas do utente da saúde e, portanto, é exatamente isso que nós fazemos. Por exemplo, e desculpem-me, estamos na época dos santos, eu vou chamar aqui a brasa à minha sardinha também, Santo António, as ordens profissionais são também formas de controlo, porque já prevêem o provedor do doente e têm nos seus estatutos exatamente a defesa dos destinatários dos serviços que estão aqui hoje, que são as associações de doentes. Muito rapidamente, em termos de conclusões, sabemos que é preciso, de acordo com os vossos testemunhos hoje aqui, é preciso saúde em todas as políticas de Portugal, é preciso uma gestão mais humanizada do doente. Como foi dito aqui hoje também, nesta súmula que tento fazer agora, um diagnóstico atempado, um tratamento precoce, o evitar, essencialmente, um subdiagnóstico, mas também um subtratamento. E relembro aqui a indução artificial da procura. Tão importantes que são as associações de doentes. São eles que conhecem o terreno, são eles que conhecem o ecossistema do doente, conhecem as suas famílias. Ainda aqui foi dito que uma intervenção focada nos interesses de um doente em concreto, esta história que acabamos de ouvir aqui pela Patrícia, que no seu percurso de vida, através de parcerias profícuas, muitas vezes até entre a associação, os executivos camarários, ele conseguiu regressar, no fundo, à sua vida profissional ativa, ele conseguiu, no fundo, que o seu tratamento fosse focado no seu percurso, no fundo fosse centralizado na necessidade do próprio doente. Mas também nos foi dito aqui que, pela representante da Associação Evita, que o registro de dados clínicos é muito importante, que nós não temos registros, nós não temos números de casos reais. É muito importante também a criação de redes de referência europeias. Nós, se não temos números reais de casos de doença, não conseguimos apostar em decisões válidas para a saúde dos nossos doentes. E tudo isto nos leva também a uma conclusão fundamental. A participação ativa dos representantes dos doentes na definição das políticas de saúde é hoje, no fundo, afirmada com muito mais propriedade, porque também nos foi dito aqui hoje que há uma maior capacitação destas associações. São associações que conseguiram, por exemplo, certificações de qualidade, certificações ISO, são associações de doentes com uma enorme capacitação, com uma enorme resposta para dar. O Ministério da Saúde não pode confundir-se com o Serviço Nacional de Saúde. O Ministério da Saúde tem que estar acima do Serviço Nacional de Saúde, tem que regular, tem que ouvir, tem que criar políticas, tomar decisões. E as decisões tomam-se, essencialmente, com quem conhece a realidade dos nossos doentes. Do ponto de vista de uma ou outra lacuna que o nosso sistema, o nosso ordenamento jurídico português também ainda sente hoje, nós tínhamos, e é bastante oportuno, porque ainda esta tarde será discutida a Lei de Bases da Saúde, e isso também foi hoje aqui amplamente discutido, era importante incluirmos efetivamente um estatuto de cuidador informal, mas era importante discutirmos também aqui um estatuto do doente crónico. Pessoalmente, eu gostaria de ter mais associações de doentes ainda. Estou-me a lembrar, por exemplo, da uma associação de doentes de saúde oral, sendo, por exemplo, uma cárie em crianças com menos de 6 anos, uma doença crónica prevalecente, mas não só. Faz-nos mais falta, queríamos ouvir mais e estamos exatamente aqui para isso. Bom, como nota final, e porque de facto estas conclusões, para não maçar, mas para serem também eficazes e para optimizarmos aqui um pouco esta sessão, e porque queremos todos almoçar também, gostaria de terminar aqui com uma nota pessoal que me foi endereçada transversalmente por todos os representantes das associações de doentes aqui presentes. Na realidade, o doente, nós, o cidadão, o utente, tem algo a dizer. Tem algo a dizer aos políticos,
tem a sua experiência de saber feito. O doente não quer saber se ele vai ser tratado no público, no privado ou no social. O doente quer o melhor tratamento, quer o tratamento com o melhor acesso, quer os melhores cuidados e quer, sobretudo, assegurar que existe aqui uma reintegração que seja muito importante. Portanto, contamos com todos, contamos connosco. Muitos parabéns e muito obrigada pelo convite. Já agora, muito obrigado à Filipa Carvalho Marques, fez aqui o comentário final e eu, enfim, esta pressa é inimiga da perfeição e não disse que ela é a Presidente da Comissão Executiva do Conselho Nacional das Ordens Profissionais. Agradeço a todos a participação e, portanto, vamos agora passar a uma nova fase, um novo painel. Passamos de imediato à sessão de encerramento da manhã. Agradecemos que permaneçam na sala.